E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre justiça restaurativa, tá certo? Os benefícios, a agilidade que isso dá na solução de vários problemas que às vezes você teria que esperar anos ali para ser resolvido, sem sequer ter contato com a outra parte do problema, ou seja, precisando de uma terceira pessoa que você nunca viu, que você não conhece, decidir pelas partes envolvidas. Esse não é o caso, tá certo? Essa parte exige diálogo. As partes precisam sentar, elas precisam conversar e elas chegam ao denominador, ou seja, os dois lados acabam saindo satisfeitos, pelo menos, não com o que tenha promovido toda aquela história, mas com o resultado, seja emocional, seja financeiro, enfim. Na prática, eles se sentam no formato de círculo mesmo. O processo circular ele divide em 3 partes, né? Tem o pré-círculo, o círculo e o pós-círculo. O pré-círculo são as entrevistas individuais, como a Gisele falou. Tudo ok, preenchidos os requisitos, a gente passa por círculo. No círculo, após as entrevistas, a gente consegue identificar algumas coisas. Talvez a necessidade de um psicólogo para tratar de alguma violência doméstica, por exemplo, ou então alguma necessidade dentro de uma autoestima fragilizada por parte da vítima, até mesmo por parte do ofensor, depende do caso. Mas, assim, dentro do círculo, a gente traz um roteiro baseado nas entrevistas do pré-círculo, com perguntas norteadoras, com dinâmicas, para trazer deixar todo mundo interligado, fazer com que o diálogo floresça. E aí as pessoas se reconheçam uma na outra, através do círculo, das dinâmicas, do roteiro, das perguntas, para chegar ao consenso do acordo que é trabalhado, como já dissemos aqui algumas vezes, pelas partes, né? Sem influência do facilitador. Não é uma terapia. Não, o círculo não é uma terapia, embora ele seja terapêutico, mas não é uma terapia. Mas se houver necessidade, você traz profissionais, psicólogos, conselheiros, quando envolve adolescentes, CAPS, pode trazer qualquer tipo de profissional, suporte técnico, que a gente consiga identificar no pré-círculo para poder chegar a um acordo saudável para todas as partes. E assim, quem está acompanhando o programa, olha, imagina o benefício disso tudo. Às vezes, quem já passou por algum problema que envolve muito aquela sensação de você passar anos da sua vida, por que aquela pessoa fez isso, porque, olha, uma excelente oportunidade, porque isso não vai ser resolvido se você entrar na justiça comum e você ter uma terceira pessoa atribuindo ali uma sentença. Você vai continuar cheio de dúvidas, o outro lado não vai ter também se explicado, vai achar que fez a parte certa, o outro lado vai achar que aquilo ali foi injusto e não há aquela questão do esclarecimento, botar os pingos nos is. Como é que vocês têm avaliado isso na prática lá nos casos? Tem tido sucesso? Sim, nosso sucesso tem sido gritante na nossa comarca e tivemos um caso, pontuando que Tereza falou sobre a questão de uma violência doméstica, nós tivemos uma ofensora, ela agrediu a vítima e no pré-círculo, conversando com a ofensora, nós identificamos alguns problemas pessoais dela. Como assim? A gente identificou que a autoestima dela era baixíssima, que possivelmente existia uma violência doméstica no seio familiar. A gente não sabe identificar porque a conversa ela é rápida e a pessoa, no primeiro momento, ela fica um pouco retraída, mas a gente identificou que tinha algum problema com aquela ofensora. Então, nós trouxemos para o dia do círculo, fizemos dinâmicas. Essas dinâmicas são perguntas, é contação de história, onde nós, enquanto facilitadoras, ficamos em pé de igualdade. A gente também se envolve naquela contação. Por quê? Porque é uma relação de confiança. Para que as pessoas falem da essência, do emocional. E nesse círculo dessa ofensora, nós convidamos o NASF, uma psicóloga, o Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, para que mais na frente fosse até o interior da residência, independente do processo criminal. E trouxemos o CAPS. Nesse momento, nessas dinâmicas, nessa contação de história, a gente conversa, a gente se conhece, a gente fala um pouquinho da vida, cada um. E ao final, a gente não foca no processo, a gente não traz o que causou aquilo. Por exemplo, em momento algum, a vítima ou ofensor pode se dirigir com palavras ofensivas para o outro. A gente constrói dinâmicas e diretrizes e valores, que é como a gente quer ser tratado e como a gente está disposto a tratar o outro, e a gente só fala de si. Então, aquele momento, no momento que a gente entra para a problemática, eu pergunto,
gente, tá todo mundo bem para que a gente possa entrar na problemática que nos trouxe até aqui, depois da contação de história, que é onde a gente vai se conhecer de vida pessoal mesmo. E aí, se todo mundo tiver ok, a gente dá o próximo passo e eu pergunto, quais sentimentos você despertou em você à época dos fatos? E aí, na oitiva, nesse momento, a gente vai ouvir o ofensor e a ofendida, porque já parte para a problemática casuística, né, do que aconteceu. E foi muito maravilhoso a Ré, quando ela falou, eu adoeci. Né? Então, assim, ela estava como ofensora, ela estava como Ré, mas ela disse, eu adoeci. Eu só choro depois daquele dia. Ela, inclusive, disse que teve vontade de ir até a casa da vítima pedir desculpa, independente do processo. Ela nem sabia que a vítima tinha prestado o boletim de ocorrência, né? Ela disse que teve vontade, mas que achou que ela seria fraca e covarde se fosse pedir desculpa. Então, ela ficou na dela. Mas ela teve a oportunidade, dentro do círculo, de esclarecer e de falar toda essa questão que envolvia, de que ela não fez porque perdeu a cabeça na hora, mas que queria se desculpar e que não iria cometer novamente a agressão. E aí, mais uma vez, a gente não está falando que isso aí é buscar uma justificativa para atos de violência, para atos de agressão. Não é o caso. Não. Mas a gente tem um fato e você tem alternativa. Vai para a justiça comum e deixa uma pessoa resolver, ou senta e dialoga e busca, de fato, a solução definitiva, inclusive emocional. Um pedido de desculpas, né? Às vezes, a identificação de problemas complementares daquele cenário, como o caso da possível violência doméstica, que você já acionou um serviço para tratar, ou seja, humaniza, promovendo Exatamente. o diálogo. A rede de proteção, ela tem essa finalidade. A rede de proteção, que é CAPES, CREAS, Conselho Tutelar, eles vêm para o círculo quando a gente identifica a necessidade e ele oferece o sistema, o apoio. Nesse caso dessa senhora, como ofensora, o CAPES ofereceu a oficina de grupos de empoderamento de mulher e ela aceitou participar. E o que acontece? Não fica impune com o pedido de desculpa, para deixar isso claro para a sociedade. Esse acordo ele é elaborado e nós construímos um espaço de tempo onde nós, facilitadoras e a rede de proteção, vai acompanhar esse acordo. Se esse acordo ele não for cumprido, se a pessoa voltar a reincidir, se ela não promover tudo aquilo que ela se dispôs, o processo ele volta para a medida comum e o juiz profere a sentença. Inclusive, a gente fala muito que legal. A justiça restaurativa ela não é para a comunidade apenas, ela é da comunidade. Ela é da comunidade. Então, todos podem participar. A justiça restaurativa ela pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Isso. E tá aí para a gente disseminar, né, essa nova prática para poder quebrar esses paradigmas de conflito, de ganhar e parar perder. e uma ou terceira pessoa resolver os nossos problemas. Sim, uma pessoa que não sabe de nada de nós. Vai ser sempre para estreitar o relacionamento social. Não, olha, a gente não está falando que não tem que ter juiz, não, tá certo? Até porque ele é que vai ali dar a sentença final, que vai legitimar aquele acordo entre as partes. Meninas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Esse é um assunto muito bacana. Acho que renderia vários e vários programas. A gente vai estar voltando a falar sobre essa justiça restaurativa. Eu queria muito, gente, agradecer a presença da Gisele e a presença da Maria Tereza, que são facilitadoras lá da Justiça Restaurativa. São lá da comarca de Pacatuba, desenvolvem esse trabalho lá na comarca de Pacatuba. Próximo bloco tem assunto novo, não sai daí. Lembrando, quer acompanhar mais uma vez essa edição, vai lá no YouTube procurando Dânia Matos, você vai ter acesso a todas as edições do programa de utilidade pública. Quer saber mais sobre justiça restaurativa? Procura lá no Instagram, vocês estão vendo aqui agora.